O vestiário colorado após o empate do Inter contra a equipe do Goiás no estádio da Serrinha foi bastante movimentado. O técnico Eduardo Cudê falou sobre o defeito que tem visto na equipe ao longo dos últimos jogos, aquilo que vem faltando para o Internacional ter melhor sorte nas partidas, em especial do Campeonato Brasileiro. E explicou também a discussão que teve com um torcedor colorado que estava na arquibancada do estádio da Serrinha, enquanto Cudê estava comandando a equipe à beira do gramado. Felipe Becker, vice de futebol, também falou. E falou sobre arbitragem, um tema que vem descontentando a direção colorada. Um pênalti não marcado em cima de Ener Valencia gerou revolta entre os colorados, que vão marcar uma reunião com a CBF para a próxima semana. Pedro Henrique foi a grande preocupação. O atacante passou por uma fratura no braço e deve desfalcar o Internacional ao longo das próximas partidas. A gente ouve também a fala de Sérgio Rocher. O goleiro teve uma declaração bastante forte, cobrando os jogadores pela falta de vitórias que o Inter vem tendo ao longo do Campeonato Brasileiro. Este é o Diário do Inter KTO deste sábado, 2 de setembro de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo deste sábado. Eu começo, obviamente, o mais importante foi a partida do Inter, o empate contra a equipe do Goiás, lá no estádio da Serrinha, em Goiânia, pelo Campeonato Brasileiro. Tudo sobre esse jogo nesse vídeo aqui que o Matheus Dávila gravou na tarde ainda deste sábado, logo depois que a partida acabou. Estou no Rio de Janeiro, com compromissos pessoais. Matheus Dávila me cobriu nessa e nesse vídeo tem todo o resumo do que aconteceu na partida, quem jogou bem, quem jogou mal, quais os problemas que o Internacional enfrentou. É só clicar nesse vídeo aqui em cima para assistir, tá? E eu já começo a repercutir o que foi dito no vestiário colorado depois do empate contra a equipe do Goiás. O Eduardo Cudê foi o primeiro a falar. E ele explicou aquilo que ele tem visto de defeito no time que tem impedido o Inter de ganhar jogos pela competição, tá? Segundo o Cudê, queríamos ganhar, faltou um pouco de precisão, sobretudo finalizações. Finalizações mais rápidas em cruzamentos, isso faltou. Estamos em uma sequência muito longe sem ganhar e isso incomoda. Sempre tentamos ver as coisas boas. São 4 jogos que não levamos gols. Todo time tem sua responsabilidade, entre elas a de fazer gols. E nisso estamos pecando. Falta gerar mais situações. É a análise de Cudê e o entendimento de que o Inter tem pecado nas finalizações, tem pecado na ausência de gols e que isso tem feito a diferença para o Inter ao longo da tabela. Pouca efetividade e isso vai ser trabalhado, segundo Cudê, ao longo dos próximos dias, tá? O técnico colorado também falou sobre uma discussão que teve com um torcedor que estava na arquibancada do estádio Ailê Pinheiro, enquanto ele, Cudê, estava na beira do gramado, tá? A TV flagrou o momento que o Cudê vira para a arquibancada, discute com esse torcedor. E aí Cudê falou sobre o assunto e disse: eu me equivoquei. Fui falar com o torcedor respeitosamente, perguntei o que ele queria. Ele não falou de uma boa maneira comigo e eu não respondi de uma boa maneira com ele. Foi falha minha. Eu deveria ter parado de falar. Eu entendo o torcedor, ele quer ganhar, eu quero ganhar mais do que ele. E depois, por ter me irritado e respondido da maneira que eu respondi, eu peço desculpas porque vi que falhei, além de não ter necessidade de abandonar o jogo para conversar com o torcedor. Foi o que disse o Cudê, e a gente viu, né, que de fato ele se irritou bastante com esse torcedor e essa é a explicação dele a respeito desse episódio, tá? Depois, na zona mista, Felipe Becker, vice de futebol colorado, falou. E ele falou sobre arbitragem, porque o Inter está descontente com a arbitragem nos últimos jogos, no geral, mas nesse jogo contra o Goiás, um pênalti não marcado em cima de Ener Valencia, eu também acho que foi pênalti na segunda etapa, tá? E aí vamos ler aqui o que disse Felipe Becker. Eu queria fazer um registro sobre a arbitragem. O lance do Valencia nós achamos que foi pênalti, mas não é só isso. A gente vem sendo prejudicado há muito tempo. Fortaleza, tivemos 2 pênaltis sonegados, contra o Cuiabá, Bragantino e hoje em cima do Ener Valencia. O jogador não toca na bola o adversário, faz uma alavanca no Valencia. Já fizemos várias reclamações e são respostas evasivas que vêm da CBF. Eu vou marcar uma reunião com a CBF semana que vem para buscar esclarecimentos. Foi o que disse Felipe Becker e que ele estará presente
nessa reunião ao longo dessa semana. Ele também foi perguntado sobre a arbitragem na Libertadores, se preocupa de alguma maneira, e ele disse: tenho certeza que na Conmebol o árbitro vai ser estrangeiro e estamos tomando os cuidados para ter uma arbitragem de ponta. Foi o que disse Felipe Becker e que, obviamente, preocupa também na Libertadores essa questão da arbitragem, mas o Inter vem tendo problemas e vem reclamando da arbitragem em especial no Campeonato Brasileiro. Pedro Henrique é a grande preocupação do vestiário do Inter, tá? Porque ele teve uma lesão no braço, saiu imobilizado e conversou com a imprensa na zona mista, tá? Ele disse que estava com muita dor, que queria pensar positivo, mas que o médico já havia adiantado ele que tinha uma grande chance de fratura e que chegando em Porto Alegre ele ia examinar. Pedro Henrique já fez exames de imagem aqui em Porto Alegre, ele teve uma fratura no braço. A gente não sabe ainda quanto tempo o Pedro Henrique vai ficar parado, né? Isso a gente vai ter a partir do prognóstico que deve ser divulgado ao longo desse domingo com maiores detalhes. Mas ele teve uma fratura importante no braço e vai ficar um tempo parado, provavelmente fica de fora de algum dos jogos contra o Fluminense pela Libertadores da América. Por último, quem falou foi Sérgio Rocher. E o Sérgio Rocher ele teve uma palavra muito forte, muito firme, a palavra mais forte do vestiário colorado sobre o empate e o mau desempenho no Campeonato Brasileiro veio do Rocher. Ele foi perguntado sobre Libertadores e ele já na hora parou. Não podemos ter a cabeça do Fluminense. Temos que focar no próximo jogo do Campeonato Brasileiro, que é contra o São Paulo no Beira-Rio. Não podemos ficar mais tempo sem vencer. Depois, quando chegar o jogo contra o Fluminense, a gente vira a chave. Mas precisamos dessa autocrítica. Temos que ganhar no Brasileirão antes que fique muito complicado. Isso que disse o Sérgio Rocher, um tom também de cobrança ao grupo. E dá a entender essa fala do Rocher que até no vestiário tem se pensado demais no Fluminense, que não, o foco tem que ser no São Paulo porque depois fica mais complicado ainda. No Campeonato Brasileiro pode ficar a situação muito pior. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Eu vou passar algumas odds desse domingo do Campeonato Brasileiro. Por exemplo, Grêmio e Cuiabá. Odd do Grêmio 1,64, empate 3,75, Cuiabá 5,5. Mas quem quer assistir também o jogo do Fluminense, adversário do Inter na Libertadores da América, que pega o Fortaleza em Volta Redonda, odd do Fluminense 1,8, empate 3,6, Fortaleza 4,5. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!